Quem nunca sonhou em dar uma espiadinha no futuro ou corrigir alguma coisinha no passado, hein? A ideia é fascinante, mas será que é só coisa de filme de ficção científica ou existem pistas por aí que sugerem algo mais? Algo que desafia nossa compreensão da realidade? Preparem a pipoca. Ajeitem-se na cadeira porque a jornada de hoje promete ser alucinante e cheia de teorias que vão fazer vocês questionarem tudo. Você já ouviu falar de viajantes do tempo? Hoje vamos explorar alguns dos casos mais intrigantes que viralizaram na internet. São fotos antigas, trechos de filmes clássicos e até pinturas centenárias que parecem esconder segredos de outras eras, como se fossem easter eggs cósmicos deixados para trás. Objetos que não deveriam existir naquelas épocas. Pessoas com roupas e acessórios completamente fora de contexto, como se tivessem errado a porta do DeLorean. Coincidências bizarras ou evidências concretas de que alguém, em algum momento, conseguiu quebrar as barreiras do tempo e dar um pulinho em outra época? É isso que a gente vai investigar juntos, analisando cada detalhe, cada história, e tentando entender o que pode estar por trás desses enigmas fascinantes. Eu sei que parece loucura, e talvez seja mesmo, mas a beleza da curiosidade está justamente em explorar o inexplicável, em questionar o que nos é apresentado como verdade absoluta e imutável. Vamos analisar esses casos com a mente aberta, mas também com um pezinho no ceticismo investigativo, porque aqui no canal a gente gosta de fuçar, de ir a fundo e não aceitar a primeira explicação que aparece. Será que são apenas pareidolias, aquela nossa mania de ver rostos em nuvens, mas aplicada a objetos tecnológicos? Ou seriam interpretações equivocadas de costumes e artefatos antigos? Ou, quem sabe, estamos realmente diante de algo extraordinário? Peguem suas lupas de detetive temporal, porque a aventura vai começar agora. Bora desvendar esses mistérios. Para começar essa nossa investigação temporal, vamos voltar lá para 1928. Época do cinema mudo, do glamour dos primórdios de Hollywood, quando os filmes ainda engatinhavam e a tecnologia era bem diferente da que conhecemos. E quem é o rei dessa era? Ele mesmo, o gênio Charlie Chaplin. Pois bem, em um dos extras do DVD do filme O Circo, um clássico absoluto, tem uma cena que deixou muita gente de cabelo em pé, coçando a cabeça e com aquela pulga atrás da orelha. Uma senhora, elegantemente vestida com um casaco comprido e um chapéu estiloso da época, aparece caminhando na rua, passando em frente ao Grauman's Chinese Theatre. E o detalhe bizarro? Ela parece estar segurando algo na orelha, como se estivesse falando em um celular. Isso mesmo que você ouviu, um celular, em pleno 1928. A gente vê ela gesticulando, aparentemente conversando com alguém que não está lá, com a mão curvada ao lado do rosto, exatamente como fazemos hoje quando estamos no meio de uma ligação importante. É uma imagem rápida, quase um frame perdido, mas muito intrigante, não acham? A qualidade não é das melhores, afinal, é quase um século de história, mas o gesto é inconfundível. Claro que na hora que isso viralizou, surgiram 1000 teorias, uma mais maluca que a outra. Seria ela uma viajante do tempo distraída, que esqueceu de deixar o smartphone no futuro e foi flagrada pelas câmeras de Chaplin? Ou algum tipo de dispositivo de comunicação secreto da época, uma tecnologia experimental que nunca veio a público? Os céticos, claro, têm suas explicações mais racionais e, digamos, menos emocionantes. Alguns dizem que ela poderia estar usando um aparelho auditivo portátil, daqueles modelos mais antigos e um tanto desajeitados, que realmente existiam, embora fossem raros, caros e bem diferentes dos discretos que temos hoje. Outros sugerem que ela poderia estar apenas coçando a orelha de forma peculiar, ou se protegendo do sol com a mão, ou até mesmo escondendo o rosto por algum motivo. Mas a forma como ela segura o objeto e gesticula é tão familiar para a gente hoje em dia, tão característica de uma conversa telefônica,
que é difícil não pensar: e se? O mistério continua no ar, alimentando a imaginação de quem acredita que o tempo não é tão linear assim e que segredos podem estar escondidos nos lugares mais inesperados. E se eu te disser que o caso do Chaplin não é o único flagra cinematográfico de um suposto celular anacrônico? Pois é, parece que Hollywood antiga era um ponto de encontro de viajantes do tempo tagarelas. Avançamos uma década na nossa máquina do tempo imaginária, para o ano de 1938, e encontramos outra cena que causa um burburinho danado e faz a gente levantar a sobrancelha. Estamos falando de um filme chamado Social COD, uma produção americana menos conhecida, daquelas que a gente só descobre por causa dessas polêmicas, mas que guarda um segredinho em um de seus takes. Em uma das cenas, um grupo de jovens operárias está saindo de uma fábrica, provavelmente da DuPont, conversando animadamente, rindo, aquele clima de fim de expediente. E no meio delas, uma moça, caminhando com um sorriso no rosto, leva à orelha um objeto que, de novo, se assemelha demais a um telefone celular moderno, daqueles modelos mais antigos, tipo tijolão, sabe? Um trambolho que hoje seria peça de museu, mas em 1938 seria pura feitiçaria. Ela parece estar em plena ligação, totalmente à vontade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A semelhança é impressionante, e a naturalidade com que ela usa o objeto faz a gente coçar a cabeça e se perguntar: como assim? Poderia ser um protótipo ultra secreto de alguma tecnologia de comunicação sem fio que a DuPont estava testando? Ou, mais uma vez, uma viajante do tempo que não percebeu que estava sendo filmada, talvez atualizando o status da missão para o quartel-general do futuro? As explicações mais pé no chão, aquelas que tentam trazer a gente de volta para a realidade, sugerem que poderia ser uma caixinha de cigarros, um espelho compacto para retocar a maquiagem, ou até mesmo, novamente, um aparelho auditivo da época, que, como já vimos, eram bem maiores e mais visíveis. Mas, assim como no caso de Chaplin, a forma como ela segura o objeto contra a orelha e a postura dela são tão características de quem está ao telefone que a dúvida persiste e alimenta as teorias. É mais um daqueles momentos que nos fazem questionar: o que realmente estamos vendo ali? Será que nossa percepção moderna nos engana ou há algo mais? Agora, vamos deixar o celuloide e as câmeras de cinema um pouco de lado e mergulhar no mundo da arte clássica, mais especificamente em uma pintura do século XIX que esconde um personagem pra lá de curioso, um verdadeiro onde está o Wall-E temporal. Imaginem uma cena bucólica, daquelas que a gente vê em museus. Um retrato de Ferdinand Waldmüller, chamado Die Erwartete, a Esperada, de cerca de 1860. A pintura mostra uma jovem caminhando por uma trilha campestre, com um rapaz a esperando mais à frente com uma flor. Tudo muito romântico, típico da época. Mas o que chama-se a atenção e gerou um rebuliço na internet é o que a moça segura nas mãos. Para muitos observadores modernos, ela parece estar completamente absorta, olhando para baixo para um objeto retangular que ela segura com as duas mãos, de uma forma que lembra assustadoramente alguém mexendo em um smartphone. Sim, um smartphone em 1860. Esse detalhe fez a pintura viralizar com a teoria de que a moça seria uma viajante do tempo, entediada com a paisagem do século XIX e checando suas notificações ou jogando alguma coisa. A postura dela, a cabeça baixa, o foco no objeto, é tudo muito familiar para nós, viciados em tecnologia do século XXI. Mas será mesmo? Especialistas em arte e historiadores, claro, vieram com uma explicação bem mais plausível, embora menos divertida. O objeto que a moça segura com tanto afinco é, na verdade, um pequeno livro de orações, um inário, muito comum para as jovens daquela época levarem consigo.
especialmente em um momento de contemplação ou a caminho da igreja. A forma de segurá-lo e a devoção com que o olha seriam perfeitamente normais para o contexto. Então, o smartphone de 1860 era, muito provavelmente, apenas um objeto de fé. Mas não dá para negar que, à primeira vista, a semelhança é perturbadora e nos mostra como nossa percepção é moldada pela tecnologia que nos cerca hoje. Saindo das telas de pintura e voltando para a fotografia, mas ainda no passado, vamos para o ano de 1943. Em plena Segunda Guerra Mundial, um período de grandes transformações tecnológicas impulsionadas pelo conflito e também de muita tensão e segredos, surge uma imagem que parece mostrar algo incrivelmente à frente de seu tempo, quase como tecnologia alienígena para aquele período. A foto em questão geralmente retrata uma cena cotidiana, talvez operários em uma fábrica de armamentos, pessoas na rua durante um blackout ou um evento público de apoio às tropas. E no meio dessa cena, uma mulher é flagrada, às vezes sentada, às vezes em pé, interagindo com um objeto que, para muitos olhos atentos e criativos da internet, se parece assustadoramente com um laptop. Sim, um computador portátil com tela e teclado, décadas antes de sua invenção e popularização comercial. Seria um protótipo secreto aliado ou do eixo? Imaginem só, em 1943, alguém tranquilamente usando um laptop, talvez para decifrar códigos inimigos ou para se comunicar com agentes secretos. Seria uma agente secreta com tecnologia do futuro, enviada para alterar o curso da guerra? Uma cientista de uma linha do tempo alternativa onde os computadores portáteis surgiram muito antes? Ou simplesmente mais um caso de pareidolia, onde nossa mente, tão acostumada com a tecnologia atual, enxerga padrões familiares em objetos que eram comuns na época, mas que hoje desconhecemos completamente? As explicações céticas, e geralmente mais prováveis, apontam para caixas de ferramentas, pequenas maletas de documentos, pranchetas com papéis e formulários, ou até mesmo algum tipo de equipamento de rádio portátil da época, que poderia ter um formato retangular e ser segurado ou apoiado de forma semelhante a um laptop aberto. Mas a imagem, quando vista com a sugestão do laptop, realmente faz a gente dar uma segunda olhada e se perguntar sobre as possibilidades que se escondem nas entrelinhas da história. E para fechar nossa lista de supostos viajantes do tempo, temos um dos casos mais famosos, mais debatidos e mais visualmente impactantes da internet: o turista moderno, ou, como alguns preferem, o hipster do tempo flagrado em uma fotografia histórica de 1941. A imagem foi tirada durante a reabertura da ponte South Fork, após uma enchente na localidade de Gold Bridge, na Colômbia Britânica, Canadá. A foto, que hoje faz parte do acervo do Museu Virtual Bralorne Pioneer Museum, mostra uma multidão de pessoas vestidas com as roupas típicas dos anos 40, homens de chapéu e, sobretudo, mulheres com vestidos comportados e penteados da época. E no meio de todo mundo, um homem se destaca absurdamente, como um peixe fora d'água, ou melhor, um homem fora do seu tempo. Ele usa óculos escuros com proteção lateral, que parecem muito modernos, uma camiseta estampada com um logo que alguns identificam como um M, por baixo de um casaco que parece ser de lã ou tricô com zíper, e segura o que parece ser uma câmera fotográfica portátil bem avançada e compacta para a época. O visual dele é tão deslocado, tão século XXI, que é impossível não estranhar. O cabelo com um corte mais despojado, o estilo das roupas, os óculos de sol com design arrojado, tudo grita, fora de época. Muitos juram de pé junto que é a prova cabal de um viajante do tempo que não se preocupou muito em se misturar com os locais. No entanto, investigadores e historiadores fuçaram a fundo essa história, como bons detetives que são. Descobriram que os óculos de sol daquele estilo, embora não tão comuns,
já existiam e eram usados, por exemplo, por alpinistas. A camiseta estampada poderia ser de algum time esportivo da época, como os Montreal Maroons, um time de hóquei. E a câmera, apesar de parecer moderna, poderia ser um modelo Kodak dobrável, também disponível naquele período, embora talvez não tão popular. Mas mesmo com essas explicações racionais para cada item individualmente, a combinação de todos esses elementos em uma única pessoa, com aquela postura relaxada, ainda causa um impacto visual muito forte e mantém o mistério vivo na cultura popular, sendo um dos exemplos favoritos dos caçadores de anacronismos. Ufa! Que viagem, hein, pessoal? Passamos por cenas de filmes antigos que pareciam ter figurantes futuristas, por pinturas centenárias com detalhes tecnológicos suspeitos e por fotografias históricas que, à primeira vista, parecem documentar visitantes de outras eras. Todas elas com aquele quê de mistério temporal que tanto nos fascina e nos faz coçar a cabeça. Vimos supostos celulares, laptops e até um turista vindo diretamente do futuro para um evento pacato no Canadá, ou pelo menos é o que parece quando deixamos a imaginação voar solta. É incrível como uma imagem, um pequeno detalhe fora do lugar, pode despertar tantas teorias, debates acalorados na internet e discussões que duram anos. A verdade é que a ideia de viajar no tempo mexe com o nosso imaginário de uma forma muito poderosa, porque abre um leque infinito de possibilidades e questionamentos sobre a natureza da realidade, do tempo e da nossa própria existência. Mas como bons detetives da curiosidade que somos aqui no canal, também vimos que para muitos desses casos, se não para todos, existem explicações mais pé no chão, mais racionais, baseadas em objetos da época que não conhecemos tão bem hoje em dia, ou simplesmente na nossa tendência humana de encontrar padrões familiares onde eles não existem. A famosa pareidolia, que faz a gente ver um rosto na tomada ou um animal numa nuvem. Será que estamos apenas vendo o que queremos ver, influenciados pela nossa vivência imersa em tecnologia no século 21? Ou será que, por trás de algumas dessas explicações lógicas e bem fundamentadas, ainda se esconde uma fagulha de algo verdadeiramente inexplicável? Uma pequena fresta na cortina do tempo que alguém, de alguma forma, conseguiu atravessar, mesmo que por acidente e por um breve instante. A dúvida é o tempero da curiosidade. E aí, o que você acha? Será que esses são realmente viajantes do tempo ou apenas coincidências bizarras e interpretações criativas da nossa mente moderna? Eu quero muito saber a opinião de vocês. Qual é a sua teoria preferida? Deixe seu comentário abaixo, compartilhando suas ideias. Se você conhece algum outro caso intrigante de suposta viagem no tempo, ou qual desses que a gente viu hoje te deixou com a pulga atrás da orelha e pensando será? E claro, se você curtiu essa nossa investigação e quer mais vídeos sobre mistérios, curiosidades históricas e muita nostalgia explicada, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo e deixar aquele like esperto para fortalecer nosso trabalho e mostrar que vocês gostam desse tipo de pauta. Valeu, galera! Muito obrigado pela companhia e até a próxima aventura!